Então, 5 sinais que você talvez esteja vivendo um casamento de aparência. Vamos ver aqui quais são esses 5 sinais. Então, o primeiro sinal, eu quero dizer, é quando o sexo entre o casal é praticamente não existente ou só é bom para uma pessoa. O sexo dentro de um casal, de 2 pessoas casadas, que a gente nem chama de sexo, é o ato conjugal, é muito mais do que sexo, do que uma relação física, é talvez a expressão mais alta do grau de intimidade que existe entre o casal. Como que os dois estão indo? Digamos assim, o termômetro do casamento é na cama. Quando a situação na cama está ruim, está difícil, está quase não existente, ou não há prazer de ambas as partes e não há interesse da parte que tem o prazer, mas vê a outra sem o prazer de atender a necessidade da outra pessoa, isso indica um mal crônico dentro do relacionamento que vai causar outros problemas lá na frente. Então, o primeiro sinal é esse, é quando o sexo é quase não existente ou quando é bom somente para um dos dois e nada é feito a respeito. Ou por obrigação, né? Muitas pessoas, muitas esposas têm intimidade com o marido por obrigação, não porque querem, porque gostam, porque vem aquilo importante para elas, mas é assim, é minha obrigação, tem que fazer mesmo, então. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, já coloquei aqui, é a distância entre o casal, a distância entre os dois. Ou seja, quando qualquer desculpa vale para um não estar na presença do outro. Quando o casal vive de aparência, então ele fica buscando uma desculpa, uma razão para sair fora, para estar na rua, para chegar tarde em casa, para ficar na frente da televisão, para ficar no computador, para ficar no videogame, para ficar com um amigo, enfim. A pessoa fica buscando uma desculpa para evitar a conversa, para evitar estar na presença da outra pessoa. Isso é um sinal muito claro de que os dois estão vivendo de aparência, né, Cristiane? E você vê que quando há intimidade, quando os dois estão bem, o prazer é justamente o contrário disso aí. O prazer está um com o outro, você quer estar com a pessoa o tempo todo, aquele grude, né? E isso aí mostra a intimidade do casal. Que a mulher, o homem tem prazer de estar, eles arrumam um jeito de estar junto, sempre tem aquele momento especial. Então, quer dizer, tudo que é contrário a um casamento feliz praticamente está nessa lista aí. Mas é um sinal específico que os dois estão vivendo de aparência, porque quando eles estão sós, eles buscam fugir um do outro, né? Eles não buscam ao outro, eles buscam fugir um do outro. Terceiro sinal é quando o exterior do casamento é bem diferente do interior. O que você vê do lado de fora não tem nada a ver com o que você vê do lado de dentro. É como a Bruna falou agora há pouco. Eles vão na igreja domingo, de mãos dadas, todo mundo pensa é o casal mais feliz. Quando eles saem da igreja e chegam em casa, só Deus sabe como eles vivem e a dor no peito que ela sente. Quer dizer, isso é bem claro. Então a pessoa que está vivendo um casamento de aparência, ela se preocupa muito com o exterior, as pessoas de fora ficariam chocadas de saber que ela vive infeliz, mas dentro de 4 paredes, realmente a situação é bem drástica, bem triste e difícil. Bom, o quarto sinal é quando o casal está junto somente por outros interesses. Ou seja, eles ficam juntos, sim. Eles toleram um ao outro, sim. Por quê? Porque existem interesses nessa união, nessa aparente união. Interesses de que tipo? Pode ser o interesse, por exemplo, enquanto as crianças crescem, então o interesse dos filhos. Pode ser, por exemplo, até mesmo interesse financeiro. Se eu me divorciar, vou ter que pagar muito dinheiro, vou perder muito dinheiro, então é melhor aguentar aqui até que eu encontre uma outra solução. Ou então interesse, às vezes, até profissional. Nós conhecemos casos, é muito comum isso no mundo profissional, especialmente na classe mais média e alta, quando é importantíssimo para o meio social que a pessoa vive, ela ser vista como uma pessoa feliz, uma pessoa casada e feliz, ter um bom casamento. Então, por exemplo, políticos geralmente
tem esse interesse de manter a aparência, o casamento, a pessoa que ocupa um cargo de expressão, onde ele é visto pelo público, pelas pessoas. Então, existe muito disso da pessoa manter o interesse através do casamento, ela sustenta certos interesses. Mas, claro que isso não, o interesse acaba não sustentando o casamento, né? A pessoa acaba, no final, não aguentando, né? Você pode fingir por um tempo, mas muitos desses, é por isso que nós ouvimos até escândalos, né? Porque tá lá, de mão dadas, na frente da câmera, mas vai e descobre que teve um caso com a fulana, com o ciclano e tal, né? Quer dizer, a pessoa, ela pensa que consegue viver esses dois mundos, né? E o problema é que, claro, quando o interesse acaba, esse interesse termina, quer dizer, não tem mais o cargo, ou então os filhos cresceram, enfim, a situação muda, onde o interesse esgota, então também o casamento vai morrer. Então, o interesse não sustenta o casamento, é uma questão mais de conveniência, né, e temporária, enquanto aquele interesse permanece. E nós temos o quinto sinal, que é de problemas recorrentes no casamento. Problemas recorrentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu estou falando não de problemas corriqueiros, eu estou falando de problemas sérios que de tempo em tempo voltam. Sabe, aquele problema que fica debaixo do carpete, debaixo do tapete, aquele problema que fica 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, você não vê aquele problema, mas depois estoura a bomba de novo. Então volta o problema como um ciclo vicioso. Fica voltando o problema recorrente, é o problema de ciúme, por exemplo, é o problema de mentira, é o problema de traição. Sabe, esses problemas que vão e vêm e nunca são resolvidos e não se está fazendo nada a respeito para resolver. Pelo contrário, quando ele acontece, há aquela explosão de ânimos, há brigas, aí os dois conversam para apaziguar a situação por um tempo, mas não resolve o problema. Apazigua a situação por 1 semana, 2 meses, 6 meses, mas volta a acontecer de novo. Então agora eu gostaria que você olhasse novamente essa lista. Olha aqui e veja, do 1 ao 5, sinais que você está vivendo um casamento de aparência. E veja se você, quem sabe, tem um ou mais dos itens aqui na sua relação no momento. E a pergunta não é tanto se você tem isso daqui, mas se você tem feito alguma coisa para mudar isso daqui. Porque o ruim não é tanto ter, é ruim ter, mas o pior é ter e não estar fazendo isso, nada a respeito disso daqui. Então, por exemplo, Cristiane, nós tínhamos um problema recorrente no passado, mas nós eventualmente nos unimos como uma equipe e lutamos para matar o problema, antes que o problema matasse o nosso relacionamento. Então, nós fizemos algo a respeito e aquilo acabou. Então, é isso que as pessoas têm que fazer, né? Eu estava até pensando aqui nos problemas e pensando assim, se nós não tivéssemos acabado com aquele problema, eu acho que hoje estaríamos vivendo, teríamos outros fatores aí nessa lista, né? E estaríamos vivendo de aparência. Porque o problema, você começa com um problema. Eu creio que ninguém começa assim do nada a viver de aparência. Começa com um problema que não é resolvido por muito tempo. Aí começa a ficar, botar debaixo do tapete o problema e começa a arrumar outros problemas. Então a pessoa, qual é a solução? Se você está passando por isso daqui, você tem que começar imediatamente formular o seu plano de ação, o seu plano de ataque contra o problema, não contra a pessoa, porque talvez agora vocês estão atacando um ao outro. Mas você tem que se unir ao seu marido ou sua esposa e começar a atacar o problema que está por detrás disso tudo aqui. Então, você tem que tomar uma atitude. De repente você pode ter uma conversa com seu companheiro ou companheira no final do dia hoje ou nesse fim de semana e falar: senhora, eu estava assistindo esse programa na televisão, eu estava ouvindo esse programa no rádio, eles estavam falando sobre esses 5 sinais e olha, eu fiquei chocada que a gente tem 2, a gente tem 3, tem 5 sinais acontecendo com a gente. Eu não quero que o nosso casamento acabe. Eu gostaria de formular com você aqui uma maneira que a gente pode atacar esse problema, porque eu não quero continuar assim. Você vai encontrar uma abertura, uma maneira, mas não simplesmente fique com essa informação sem fazer nada.
Tá bom? Então aqui está a dica para você hoje, para que você deixe de viver um casamento de aparências, tá bom?